Estamos juntos aqui novamente com mais uma videoaula tratando do assunto função quadrática ou função do segundo grau. Mas neste momento vamos estar com o olhar especificamente analisando as raízes da função no gráfico, tá? Vamos ter um olhar a forma geométrica das raízes. Então vamos aqui no quadro. Nós temos esse gráfico pronto, aliás, este gráfico é da aula 1 da função quadrática gráfico, você pode dar uma olhadinha lá na playlist função quadrática gráficos. E lá você vai ter a aula de como foi construído esse gráfico. Nesta aula aqui, vamos estar analisando a partir do gráfico construído. E o que nós vamos analisar? Vamos analisar as raízes da função. Então temos aqui, por exemplo, aqui o plano cartesiano, ok? Temos a parábola aqui desenhada nesse plano cartesiano, ok? E vamos falar em aulas posteriores sobre a posição da parábola, quando a concavidade está para cima, quando a concavidade está para baixo. O ponto que nós vamos analisar aqui é esses dois pontos aqui, esse aqui e este aqui, ok? Esses dois pontos, exatamente onde a parábola cruza o eixo x, ela intersecta o eixo x, esses dois pontos são chamados de raízes da equação, raízes da função, raízes da função, ok? E especificamente desta função analisada é o menos 1 e o 3. Se nós fizermos aqui, se nós calcularmos as raízes dessa função, da equação do segundo grau, porque isso aqui é uma equação do segundo grau, utilizando o Bhaskara, por exemplo, vamos encontrar o menos 1 e o 3 como raízes, ok? Então, eu vou fazer até o exercício. Vamos resolver a equação do segundo grau desta função. Lembre-se, você tem uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau, tá? E onde você quer encontrar o x para que esta equação dê zero. Então, quem são os valores de x para que essa equação dê zero? Então, nós vamos utilizar uma fórmula bem conhecida, que é a fórmula de Bhaskara, que é esta aqui. Aliás, essa aqui é uma parte da função da fórmula de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Temos uma aula aqui no canal sobre como encontrar as raízes da equação do segundo grau, ok? A função do segundo grau, na verdade, é uma função analisada a partir da equação do segundo grau. Então, analisando aqui, resolvendo o exercício para encontrar as raízes, nós vamos substituir, tá, os itens aqui, lembrando o seguinte, antes de utilizar a fórmula, temos que entender os coeficientes da equação. Então, o formato da equação do segundo grau, ela é ax ao quadrado mais bx mais c. Esse é o termo geral da equação do segundo grau. Bom, o item que acompanha o x quadrado é o a. O item que acompanha o x, a letra sem o expoente, é o b. E o termo independente é o c. Então, neste caso especificamente, que eu estou fazendo de outra cor, nós temos aqui, ó, o a, quando não temos número aqui ao lado do x, da letra ao quadrado, a letra mais utilizada numa equação do segundo grau é o x, mas nada impede ou impeça que seja o t, o f, o g, o s, mas a mais utilizada é o x. Então vamos pensar o seguinte, o número que acompanha a letra aqui que está ao quadrado, que no caso é o x, sempre será o a. E como não tem nada aqui, vamos entender que é o 1, nunca o 0. Aqui não pode ser 0. O a, ou seja, o elemento que vai ao lado do x quadrado, jamais poderá assumir o valor de 0, porque sendo 0, deixa de ser equação do segundo grau. Então,
O B, o coeficiente B, é aquele que acompanha a letra que não tem o expoente, que no caso é o x, então é o menos 2. E o C é um termo independente, que não tem letra nenhuma, é o menos 3. Jogando esses valores na fórmula daqui, ó, do Bhaskara, a parte da fórmula do Bhaskara, nós vamos ter o seguinte: delta é igual, o B é o menos 2, e tem que estar ao quadrado, conforme aqui, ó, a fórmula. Depois, menos 4, vezes o A. Quem é o A? O A é o 1, vezes o 1, vezes o C, que é o menos 3. Como é um negativo, eu coloco entre parênteses, ok? Aqui não precisou porque ele vem antes. Então, fazendo o cálculo, nós temos aqui menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 é 4 positivo. Qualquer número negativo elevado ao expoente par sempre vai dar positivo. A garotada geralmente erra aqui a equação de segundo grau, acaba colocando negativo. Expoente é par, independente de se for negativo ou positivo, sempre vai dar positivo, porque sendo negativo vai dar, por expoente par aqui, sempre vai dar positivo. Muito bem. Aí nós fazemos esse cálculo aqui, ó. 4 vezes 1, depois vezes 3, dará 12. Se você fizer a regra de sinal, menos com menos, mais. Então o meu delta é 16. Daí vem a outra parte da fórmula de Bhaskara, que é esta aqui. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 multiplicado por A. Ok? Substituindo as letras pelos coeficientes, nós vamos ter o seguinte. Vou continuar aqui, ó. Eu tenho x é igual. Quem que é o meu b? O meu b é o menos 2. Então, menos da letra e o b é menos 2. Então, vou colocar entre parênteses. Mais ou menos raiz do delta. Quem que é o delta? O 16. Então, é o raiz de 16. Olha lá. Certo? Só estou substituindo aqui, ó. Então, quem que é o b? O b é o menos 2, então eu coloquei o menos 2 aqui, mas já tinha um menos aqui. Então ficou o menos que já tinha e o menos 2 no lugar do b. Mais ou menos raiz de delta. Quem que é o delta? O 16. Façam barrinha. 2 multiplicado por A. Quem que é o A? Ó, o 1. Então é 2 multiplicado por 1. Na equação do segundo grau, pelo menos poderemos até ter 2 raízes. Não significa que sempre serão 2 raízes, mas pelo menos 2 poderemos ter. Então aqui vamos ter, já disse que pelo gráfico as raízes serão menos 1 e 3. Então vamos lá. Primeira raiz, vou chamar de x'. Aqui fica mais, porque menos com menos é mais. Aí sai do parênteses. Aqui tem o mais e tem o menos. Primeiro eu vou utilizar a adição. Poderia ser subtração antes, mas tanto faz. Vou trabalhar com a adição primeiro. Então aqui, ó, mais 2, virou mais, menos com menos mais. E aqui, ó, mais raiz de 16. Raiz de 16 é 4, barra. Quanto é 2 vezes 1? 2 vezes 1 é 2. Muito bem. Aí eu somo 2 mais 4, que é 6, sobre 2. 6 dividido por 2, 3, ó. Já deu uma das raízes, ok? Agora a outra raiz vai ter que dar menos 1. Senão meu gráfico está errado. Menos 1. Então, raiz, o x, 2 linhas. Eu não fiz com mais, agora eu farei com menos. Vamos lá, então vai ficar assim, ó. Menos com menos é mais, vai ficar 2. Então, ao invés de ser mais, agora vai ser menos 4 sobre 2. Muito bem. Eu tenho 2, perdi 4. Então, meu saldo é menos 2. Ok? Só tinha 2. Fiz uma dívida de 4, vou ficar com um prejuízo de 2. E ponho 2 aqui embaixo. 2 vezes 1 é 2. Olha só, 2 dividido por 2 não é 1? E aqui não é menos e aqui não é mais? Menos. Veja, deu exatamente o que está no gráfico. Ou seja, quando eu tenho uma parábola interceptando o eixo x em 2 pontos, significa que esses pontos onde está sendo interceptada a parábola
são as raízes da função. E aí eu fiz a conta para provar que é exatamente isso. As raízes da função, neste caso, é 3 e menos 1. Então, quando você tem uma parábola, preste atenção, quando você tem uma parábola cortando o eixo x em 2 pontos, esses pontos que ela interceptou são as raízes da equação. Vamos supor que você vai estar encarando uma prova e a prova te dá o gráfico. E tem a pergunta, diz lá a pergunta, indique as raízes da função. Então você já vai saber que é exatamente o ponto onde a parábola intercepta o eixo x, ok? Outra coisa importante, veja que o meu delta, ele deu 16, tá vendo aqui? Quando eu fiz as minhas contas aqui, eu joguei no... Eu tenho aqui a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara, reconheci aqui os coeficientes, o A, B e o C, aí eu joguei na fórmula aqui, aí eu cheguei no valor do delta, 16. 16 é maior que zero? Claro, 16 é maior que zero. 0,1 já é maior que zero. Então, quando o delta, preste atenção nisso, quando o delta, que é este valor aqui, ó, o delta, o que você encontrar, ele for alguém maior que zero, qualquer valor que seja maior que zero, certamente, você vai encontrar nesta equação de segundo grau, ou função de segundo grau, você vai encontrar duas raízes. Vamos ver um exemplo que vai acontecer ao contrário, quando o delta for menor que zero. E vamos ter outro exemplo, quando o delta não é nem maior que zero e nem menor que zero, quando o delta é exatamente zero. Também tem uma explicação para essas duas outras situações, mas isso em aulas posteriores. Então, nós temos esse exemplo. Eu tenho aqui, estou resolvendo aqui a equação de segundo grau, correto? Para montar aqui o meu gráfico, fazer a parábola, enfim. Aí eu cheguei no delta. O delta é um número maior que zero, então certamente eu vou ter 2x diferentes, duas raízes distintas. Veja que são diferentes. Então, certamente, no desenho do meu gráfico, lá, quando eu fizer o meu desenho, a parábola vai cortar o eixo em 2 pontos, ok? Caso, por exemplo, se você encontrasse o delta igual a zero, isso vamos ver em aula posterior, o meu gráfico apenas tocaria no eixo x em um ponto apenas, porque ele teria apenas uma raiz real. Ok, gente? Na próxima aula, vamos apresentar um gráfico, tá? Que o delta é igual a zero. O que será que acontece? Como é que seria o desenho da parábola ou quantas raízes? Eu falei aqui, né? Mas vamos ver a aula para entender melhor. Gostou da aula? Dê o seu like, compartilhe nas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aqui do lado direito do seu dispositivo. Clique em inscreva-se, acione o sininho, para que você possa estar acompanhando todas as aulas, porque a matemática segue uma sequência lógica. Não adianta você assistir uma aula aqui, depois assistir outra aula daqui a um tempo. É importante você estar sempre assistindo às aulas para que você participe do nosso curso. Pessoal, muito obrigado. Espero vocês para a próxima aula.